Eis-nos aqui, Senhor. Querido, se você está aqui nesse lugar, é porque o Senhor te conduziu até aqui para ter uma experiência com Ele. E quem sabe é a primeira vez que você vem aqui. Quem sabe esse é um dia que você não teve nenhuma pretensão. Quem sabe você pensou que ia ser só mais um culto, só mais uma visita, mais uma igreja. Mas eu quero te dizer que Jesus está aqui por sua causa. E há um desejo no nosso coração, como seu irmão em Cristo, como sua irmã em Cristo, que todos nós venhamos sair daqui com uma experiência para contar com o Senhor. Que você possa amanhã dizer: olha, eu fui à igreja, eu estive naquele lugar com outros irmãos e algo aconteceu comigo. Jesus tocou a minha vida como nunca antes. Então, se você deseja uma experiência com Deus, querido, mais do que você ouve por aí, mais do que o Deus que a ciência tenta provar tudo contra, mais do que as pessoas falam dele, Deus quer te dar uma experiência pessoal com Ele, querido. Deus quer marcar a sua vida de uma forma diferente nessa noite. Então eu convido você, querido, aí no seu lugar e mesmo onde você está, comece a falar com Ele assim: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Ou Senhor, eu quero ter mais experiências contigo. Vem, Senhor, Tu estás em mim. Ele não está vindo de um lugar distante, não. Ele está dentro de nós, queridos. Deus não está vindo de um lugar longe, distante, não. Ele habita em nós. O Senhor habita em você. E se você deixar, Ele vai se mover aí dentro de você mesmo. E Ele vai gerar em você uma nova experiência com essa presença viva. Esse Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, escolheu habitar em você. Escolheu compartilhar o mesmo lugar. Escolheu compartilhar o coração de cada um de nós. Você pode reconhecer isso nessa noite e dizer: eu sei que Deus está dentro de mim. Diga isso, querido, diga: eu sei que Deus está dentro de mim. Diga: eu sei, Deus está em mim. A presença de Deus está em mim. Deus é real em mim. Eu posso sentir. Deus está em mim. Obrigada, Senhor, por nos permitir mais uma vez reconhecer que a Tua presença está em nós. A Tua presença, Senhor, não está restrita porque viemos aqui nesse endereço. Tua presença está em nós. Mas quando nós unimos neste lugar, Tua presença em nós, Tua presença em nós faz a Tua glória se manifestar. Tua presença em nós transforma o nosso coração. Tua presença em nós traz o ambiente do céu. Tua presença em nós renova as nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós não merecemos, mas o Senhor escolheu habitar em nós. Por isso nós te agradecemos. E você que pode, em agradecimento ao Senhor, dê o melhor das suas palmas, dê o melhor. Se você puder, abra os seus lábios e diga: obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, por me amar. Obrigada por estar em mim, por me fazer Tua morada, Teu lugar favorito. Nós te celebramos, Senhor. Nós celebramos a Tua vida em nós. Nós reverenciamos quem Tu és. Nós reverenciamos quem Tu és. Tu és santo, Tu és digno. Todo-Poderoso é o Senhor. E nós te adoramos, nós celebramos.
tarde. Você está na sua casa, você está em meio à família do Senhor, amém? Nós acreditamos que a igreja ela não pode ser um lugar onde nós queremos frequentar, mas precisa ser uma família que nós escolhemos pertencer, amém? E por quê, irmão? Se você entende que a igreja é o lugar onde você frequenta, também você pode associar isso, e eu posso associar como um shopping. Você frequenta o shopping, amém? Amém, não é pecado não, viu, irmão? Fica tranquilo, fica em paz. Você frequenta um clube, você frequenta um salão, você frequenta vários lugares. Só que quando você quer, você vai, quando você não quer, você não vai. E por pequenos motivos você deixa de frequentar. Agora, quando nós encontramos uma família a quem pertencer, irmão, quando você tem problema na sua família, você sai dela? Não. Se você tem alguma coisa que te desagrada, você sai da sua família, se abandona ela? Não. Porque família é um lugar onde você pertence. E por mais que você quisesse negar isso, esse é o lugar que você pertence. Então, querido, a nossa mentalidade sobre a igreja, ela precisa mudar nesse sentido. E a igreja é a família de Deus, é a família que Ele escolheu. Inserir a mim, inserir a você também. É importante nós termos esse entendimento da parte de Deus para a nossa vida, amém? Você que está nos visitando hoje pela primeira vez, tem alguém aqui? Levanta a mão, quero conhecer você. Aqui nós temos um casal, lá atrás nós temos duas irmãs. Que o Senhor abençoe vocês, muito prazer. Sou a pastora Natália. Pela graça do Senhor, juntamente com o pastor Washington e com cada uma dessas pessoas que estão aqui, nós temos caminhado nessa casa e nós queremos dar as boas-vindas para vocês. Sintam-se em casa, nós estamos aqui para servir ao Senhor e também servirmos uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus, amém? E queremos que você, assim como nós, entenda que você tem um lugar nessa família e o que depender de nós, nós queremos contribuir com você para que você cresça, amadureça e viva todos os planos e sonhos do Senhor para vocês, amém? Sejam muito bem-vindos, viu? Que o Senhor os abençoe. Irmãos, peço desculpa para vocês, hoje nós estamos sem data show, às vezes a gente erra a letra aí, não sei se acontece com você, comigo acontece, tá? Estou lá cantando, bradando, quando eu olho, estou vendo que a letra está errada, eu falo, meu Deus, quanta falta faz o data show. Mas nós tivemos um probleminha técnico ali com ele, vamos providenciar, porque são ferramentas que são importantes, amém, irmãos? Faz diferença, não muda o culto, mas faz diferença para nos auxiliar, então tudo que é para auxiliar é bom e faz diferença na minha vida e na sua vida também, amém? Quero convidar você que nessa noite tem entendido, e irmão, talvez você que está nos visitando hoje, não se constranja conosco ao nós falarmos de dízimo, de oferta. Isso não é para te constranger, muito ao contrário, mas nós que estamos nessa casa, nós temos entendido e temos procurado aprender com o Senhor que a maior forma de nós recebermos não é a gente recebendo, é nós entregando, é quando a gente dá, é quando a gente contribui. E eu falo que isso é uma coisa que todos nós precisamos aprender, então é por isso que nós falamos e ensinamos os irmãos e temos aprendido, é porque temos aprendido com o Senhor, é que nós buscamos ensinar também. Então, irmãos, o que a palavra do Senhor nos ensina? O Senhor nos ensina que nós devemos ser generosos, que nós não devemos amar mais as coisas nessa terra de um modo aonde nós venhamos preservá-las mais do que os valores. Aonde nós não devemos ajuntar e ter aquele medo e chamar tudo de nosso, ao ponto de nós nos tornarmos egoístas. Olha, irmãos, não é uma coisa que nós temos tanto hábito, mas se eu for pegar para a honra e para a glória do Senhor, testemunhos de irmãos aqui na igreja que têm entendido isso, e que além de não ter faltado para eles têm podido ser abençoadores dessa obra, eu tenho certeza que eu vou encontrar vários testemunhos aqui. Você sabe por quê, irmãos? Não se trata de uma troca. Você vem dar o dízimo, você vem dar a oferta e Deus vai te abençoar. Não, Deus já te abençoou, amém? Isso não depende de nenhum de nós aqui. Porém, na medida em que nós obedecemos, na medida em que nós vamos acessando as coisas que Deus colocou na nossa vida, irmão, é inevitável. Você vai testemunhar, é inevitável que você vai vivenciar isso na sua vida. E o que nós queremos? Nós não queremos lesar você, muito pelo contrário. Nós queremos ajudar a edificar você. Nós não estamos aqui, irmãos, para poder tirar algo de você.
Nós estamos aqui para te entregar a palavra genuína. E através disso que você venha se entregar para o Senhor. E que você possa compreender aquilo que Ele tem com você. Amém? Então nessa noite, você que vai fazer isso, trouxe uma oferta, ou você vai entregar o seu dízimo. Como de costume, você pode fazer isso no gasofilácio físico. Como nós estamos hoje sem um data show. O número do Pix da conta da igreja está aí nessas plaquinhas. Ó. Tem aqui à direita e tem à esquerda, tá? Então se você quiser pegar o número do Pix para você fazer a sua oferta, para você entregar algo nessa noite, além do que você já tem entregue aqui, porque você já tem entregue o seu louvor, a adoração que é ao Senhor, o tempo, e agora nós vamos entregar o nosso coração também a ouvirmos a palavra do Senhor e a aprendermos, amém? Então você pode fazer isso com liberdade no Senhor, e eu tenho certeza que Ele já tem te abençoado abundantemente, amém? Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, nós te louvamos. Muito obrigada porque nós temos a firme convicção de que a Tua palavra é para nos instruir. E agora, Senhor, nesse período onde nós estamos entregando a oferta financeira para o Senhor, nós já entregamos o louvor e nós cremos, Pai, que o Senhor está recebendo. Então, nessa noite, junto com os meus irmãos, nós te entregamos, nós te agradecemos, porque nós não damos nada que primeiro do Senhor não temos recebido. E eu te peço que sobre a Tua palavra o Senhor nos ensine, o Senhor nos oriente, que sejamos pessoas com coração obediente, que venha te entregar, Senhor, não só aqui no culto, mas que venhamos ser pessoas sensíveis à necessidade do próximo, a amar as pessoas e a fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Nós te agradecemos e nós te louvamos porque é o Senhor quem tem sustentado a nossa vida. É o Senhor quem tem providenciado todas as coisas para nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês e que a cada dia nós possamos caminhar sobre a palavra do Senhor, como o salmista diz, que ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Se nós observarmos essa palavra, nós vamos caminhar e vamos a cada dia, irmãos, ser direcionados pelo Senhor. Isso significa que ser direcionado pelo Senhor, que você não vai ter problemas? Infelizmente não. Deus, Ele não vai te livrar de passar por situações, mas eu tenho certeza que Ele vai te livrar no meio de cada uma das situações. Eu tenho certeza que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, porque é isso que está escrito na palavra dele, amém? Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, pega ela aí comigo, vamos abrir ela lá na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios está no Novo Testamento, você vai passar o livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, e aí você vai encontrar a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. E aí, como o data show não está funcionando, você vai olhar na sua direita, na sua esquerda, você vai poder pegar uma carona aí com o irmão na leitura. Aproveita, porque o único jeito de pegar carona é isso, não é assim. Para ir para o céu não dá para pegar carona, mas ler na Bíblia dá. Amém? Quantos encontraram, diga amém. Quem não achou, diga espera. Espera. Deixa eu ver, acho que 2 falou espera. Vamos lá, vou esperar. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: pois somos feitura sua, criados em Deus, criados em Jesus Cristo, perdão, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora volta aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Atos, você vai voltar, tá? Atos, capítulo 1. Versículo 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto,
recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém, irmãos? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a importância, o porquê de nós sermos igreja. Falei um pouquinho ali no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 17. E nós falamos, irmãos, e entendemos, e temos procurado entender em Deus o porquê de algumas coisas. E hoje pela manhã eu compartilhava com alguns irmãos aqui, e eu falava que nós precisamos refletir sobre o real significado pelo qual nós vivemos, pelo qual nós nos movemos. Porque às vezes nós vamos vivendo a nossa vida, irmãos, e a gente vai atropelando as coisas, vão passando dias, meses e quem sabe até anos. E a gente vive sem muitas respostas, e talvez porque a gente nem sequer fez a pergunta. E nós precisamos entender, irmãos, de fato, o porquê nós estamos fazendo algumas coisas. Porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o que fazemos, que muitos de nós já não sabemos o porquê nós vivemos. Que muitos de nós já nem sequer se para perguntar o porquê tem feito muitas coisas na sua própria vida. E quem sabe, querido, isso não é diferente no servir. E hoje eu quero falar para você, eu quero que juntos nós possamos observar a palavra de Deus, e que através do Espírito Santo, Ele venha trazer um entendimento para nós, o porquê nós devemos servir na igreja local. Ou será que pelo menos você já parou para pensar que você deve servir a sua igreja local? Será que nós devemos servir essa igreja, servir as pessoas, porque aprendemos também que apesar de nos reunirmos aqui nesse endereço, que a igreja somos nós, que a igreja é um grupo de pessoas com um propósito simples e um objetivo claro, que está na palavra. Costumo dizer que Deus não tem uma missão para a igreja, pelo contrário, Deus tem a igreja para uma missão. E qual é essa missão que Deus então tem a igreja para cumprir? A própria palavra diz que aqui no livro de Atos, ao iniciar, Jesus estava ali com aquelas pessoas, e Jesus fala então, olha, não vos importa saber os tempos ou as épocas, porque aquelas pessoas estavam questionando algumas coisas. E Jesus diz para eles, olha, no entanto, se isso não importa para vocês, no entanto, eu quero dizer que vocês vão receber poder do Espírito Santo. E ao esse Espírito Santo descer sobre vocês, vocês se tornarão as minhas testemunhas. Então Jesus disse, o meu Espírito não vai descer sobre vocês para que as pessoas conheçam e saibam quão bom vocês são. O meu Espírito não vem capacitar vocês para que vocês se sintam melhores do que os demais. O meu Espírito não vai vir sobre vocês para que vocês venham se encher, quem sabe, de graduações, não que isso não seja importante. Mas o que o Senhor Jesus estava dizendo é, o meu Espírito virá sobre vocês. E esse Espírito, essa presença, ao receber poder, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas. Irmãos, o que uma testemunha faz? Uma testemunha dá relatos de algo que ela presenciou, correto? Uma testemunha, ela vai dar um depoimento de uma experiência que ela teve, ou quem sabe ela viu alguém ter essa experiência. Então Jesus diz que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo, e isso os transformariam em testemunhas. Em testemunhas de quem? Diga comigo, de Cristo. Diga, eu sou uma testemunha de Cristo. Amém? Então, irmão, o porquê que nós devemos servir na igreja local? Você e eu fomos postos aqui na terra para darmos uma contribuição.
Você não foi criado apenas para consumir recursos, para comer, respirar e ocupar um espaço. Lembra do porquê que eu falei? Você já parou para se perguntar o porquê você está aqui na terra? Será que é só para você comer, se vestir, usar a água do planeta, ocupar um espaço? Ou será que você ainda está naquele campo onde você acha que nasceu por um acidente ou nasceu só para dar problema? Ou será que você ainda está sofrendo porque ainda não achou um lugar para pertencer aqui no mundo e ainda se sente uma pessoa sem valor? Ainda sente que não representa muita coisa aquele negócio? Ninguém me conhece mesmo, então se eu morrer hoje, amanhã faz 2 dias. E eu quero dizer para você, você foi colocado aqui na terra para dar uma contribuição. Você não foi criado apenas para extrair e usar os recursos. Você não foi apenas criado para ocupar um lugar. Deus planejou você para que a sua vida fizesse uma diferença. Deus planejou você, Deus planejou a mim para que nós fizéssemos a diferença. E servir é uma consequência natural daquilo que eu entendo que eu sou. Entenda algo, querido. Só pode servir, só começa a servir quem entendeu o que de fato é. A expressão do amor não é o que você fala, mas é o que você faz. A expressão de fato que nos faz carregar isso e comprovar se existe amor ou não é o servir. É a atitude que você tem, a atitude que eu tenho. Então, o que nós podemos olhar é que Deus nos projetou para que nós tivéssemos esta vida e que o natural disso seria o serviço. Então, o servir é uma consequência natural daquilo que eu entendo que eu sou. E nessa noite eu te pergunto, quem você entende que você é? Porque o fato de você entender quem você é vai te levar a servir ou não. Então, irmãos, vamos observar. Eu sou servo e eu existo para servir. Diga comigo, eu sou servo e eu existo para servir. Você é servo de quem? De Cristo. E o servo, você é um servo e você foi feito para servir. Agora vamos observar algumas razões básicas porque nós devemos servir a Deus. Porque nós devemos servir a igreja local. Por quê? Primeiro, porque você tem um exemplo a seguir. Sabe por que você é servo? Porque você tem um exemplo. E o seu exemplo e o meu é Cristo. Então por que eu sirvo? Porque alguém me mandou servir? Não. Porque você tem um exemplo. E o seu exemplo é Jesus Cristo, que diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Meus irmãos, se Jesus disse que ele não veio para ser servido e que ele veio para servir, esse já deve ser um bom motivo pelo qual nós devemos viver para servirmos. Servimos uns aos outros, servimos sim a igreja onde estamos, servir e servir e servir. Irmãos, Jesus foi, é e sempre será a nossa maior inspiração para servir. Porque Jesus é aquele a quem nós devemos imitar. A sua maneira de viver, amar e servir. Irmãos, por que muitas pessoas vivem e ainda não encontraram o propósito de viver? Porque ainda não descobriram de fato quem elas são. Então até que eu descubra isso, eu não vou conseguir manifestar isso fora de mim. No entanto, irmãos, servir não é algo fácil. Por quê? Porque servir é contrário à nossa natureza humana e pecadora. Você sabia disso? Naturalmente, nenhum ser humano, ele gosta de servir por natureza. Porque a nossa natureza humana e pecaminosa, ela já mostra isso, uma rebeldia, uma falta de desejo natural. Então, quando nós pensamos em Jesus como nosso modelo a seguir, irmãos, nós percebemos que Jesus andou na contramão de toda a filosofia egoísta que havia.
Irmão, Jesus, ele foi contrário a tudo aquilo que existia naquela época, mesmo sendo Senhor dos senhores, Rei dos reis. E o que a palavra do Senhor vai dizer para nós em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 7, você pode conferir, vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. A mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual, era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sabe o que é isso, irmãos? Jesus entendia quem ele era, e mesmo sendo Senhor dos senhores, mesmo sendo Rei dos reis, Jesus Cristo se esvaziou. Ele tomou uma forma de quê? De servo. Ele tomou uma forma de servo e mesmo podendo assumir esse lugar, ele escolheu servir. Irmãos, por que nós temos que servir? Por que o Senhor nos chama para fazer isso? Por que nós podemos servir ao Senhor? Porque a intenção de Deus tem sido sempre fazer-nos como seu Filho Jesus, está em Romanos 8, 29. E Jesus fazia o que, irmãos? Servia. E a palavra de Filipenses diz o quê? Que a mesma atitude de Cristo, que seja a minha, que seja a sua. Irmãos, se tratando sobre a atitude de Cristo, o quanto as nossas atitudes têm se parecido com a dele. Começando pelo servir. Se Cristo é o nosso modelo principal, e ele sempre foi e vai continuar sendo. Quando nós observamos a vida de Jesus, não há como negar que ele era um servo. A vida inteira de Jesus estava centrada em servir a Deus, ensinando, curando, proclamando, pregando a palavra. Então, irmãos, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir, está em Mateus 20, 28. Ele veio para servir. Então, na noite da prisão de Jesus, o que ele faz, irmãos? Ele lava os pés dos seus discípulos. Na noite da prisão de Jesus, na noite em que ele ia ser traído, ou em que ele ia ser crucificado, inclusive ele lava os pés do próprio traidor. Porque quando você aprende que você nasceu para servir e não para ser servido, não importa o que fizeram com você, você vai cumprir a sua missão, independente da situação que você estiver. Irmãos, tem momentos na nossa vida em que você vai se deparar com situações muito difíceis, aonde você vai precisar servir. Quem sabe com uma palavra, quem sabe com um abraço, aquele que te traiu. Só que quando você entende quem você é em Cristo, quando você entende a sua identidade em Deus, você vai lavar os pés, você vai até beijar o traidor, porque você sabe que a sua missão não é agradar os homens, mas é agradar aquele que te chamou. Então por que nós devemos servir? Porque é isso que Cristo mostrou para nós. Então na noite da sua prisão, ele lava os pés dos seus discípulos, deixando um ensinamento fiel e final para eles. E ele vai dizer, olha, em João 13, do 12 ao 17, você pode anotar para você conferir depois. Ele deixa um ensinamento ali e fala, olha, porque eu vos dei um exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Por que nós devemos servir a igreja, irmãos? Por que nós devemos ser servos? Porque alguém te disse? Não, porque nós fomos chamados para fazer aquilo que Cristo fez. Porque como ele fez, nós também devemos fazer. Como ele nos deixou o ensinamento, como ele nos deixou o exemplo, é que nós devemos fazer, irmãos. Então se servir é tão importante para Jesus, e Deus quer que nós sejamos como ele, então é bem óbvio, irmãos, que servir deve ser também importante para nós. E quando eu falo de servir a igreja, eu falo de servir pessoas, porque a igreja somos nós. Eu falo de servir, irmão, o serviço genuíno. Ele não pode ser separado do amor, como eu disse aqui para você. Eu não posso dizer que eu amo a Deus, mas eu não estou disposta a servir as pessoas. Está errado. Essa conta não bate. Porque o serviço genuíno, ele tem que estar ligado ao amor.
E sabe o que é interessante, irmãos? Nós podemos até estar fazendo coisas para servir a Deus, mas se os nossos corações não estiverem de acordo, nós estamos deixando de enxergar algo muito importante. E nós vemos isso em 1 Coríntios 13, quando o apóstolo Paulo deixa claro que a menos que o nosso serviço seja enraizado no amor, ele não tem sentido. É como um sino que retine, porque se não tiver amor, de nada adianta. Então, se o seu servir a Deus, se o meu servir à igreja, se o meu servir ao próximo não está enraizado no amor, pouco sentido faz. Então, por que nós temos que observar a isso? Nós não devemos servir a Deus só por obrigação ou dever, meus irmãos. Se não for por amor a Deus, isso não é o que Ele deseja. Jesus não servia ao Pai porque Ele foi obrigado, não. Ele teve opção, mas a Bíblia diz que Ele foi obediente, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, Jesus poderia ter negado. Jesus poderia ter dito, não, eu não quero, Pai. Ele até disse, não foi? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Só que o amor dele pelo Pai fez com que ele disse, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. Então a base do nosso servir, irmão, precisa ser o amor. Não só por obrigação, não só por dever. E se não for por amor a Deus, não é o que Ele deseja em vez disso. Servir a Deus deve ser a nossa resposta natural, cheia de amor por aquele que nos amou primeiro. Como está aí em 1 João 4, 9 e 11. Você sabe o que é o servir e por que eu devo servir, irmão? É possível alguém amar ao Senhor e não servi-lo? O que você acha? Sim ou não? Agora, é possível alguém não amar ao Senhor e servir? É possível. É possível não amar a Deus e servir. E infelizmente tem muitas pessoas nesse lugar, substituindo o amor a Deus pelo serviço. Agora, é impossível amar ao Senhor com toda a verdade do seu coração e não desejar servir. Porque servir é um ato natural daquele que nos amou primeiro. Ele disse, olha, eu amei vocês primeiro. E quando nós olhamos, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é um exemplo claro de ter uma relação com Deus através de Cristo, resulta numa vida de serviço. Ter uma relação com Deus, de intimidade, resulta numa vida de serviço. Irmãos, Paulo foi um homem que se sentiu tão amado por Deus, tão apaixonado por Cristo, que desde que Paulo conheceu a Cristo, irmãos, aquele homem não conseguiu se aquietar. Quem sabe você ainda tem uma dificuldade de servir, porque talvez você ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor, de uma forma onde Ele te apaixonou tanto que você pensou, eu não posso segurar essa palavra para mim, mas pessoas têm que conhecer esse amor. Eu não posso só guardar isso para mim. Não importa se eu vou de barco, não importa se eu vou a pé, não importa se está chovendo, não importa se tem dinheiro, não importa se eu consigo, eu preciso falar de Cristo, porque aquele que me amou também precisa saber que eu amo de tal modo, ao ponto de abandonar a minha vida e viver a vida dele. O que o apóstolo Paulo falou? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo. E agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, irmãos. Quando você tem um encontro genuíno com a presença do Senhor, isso vai te levar ao servir. O problema é que muitas pessoas estão substituindo a ordem, e nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto final. Pessoas querem servir ao Senhor. Muitas vezes elas querem pregar, querem cantar, elas querem fazer muitas coisas, mas não tiveram um encontro genuíno, então o seu serviço vai ser só serviço. E por isso muitos servem ao Senhor, mas não conhecem ao Senhor. Lembra da palavra que fala? Muitos chegarão diante dele e vão dizer, Senhor, eu curei os enfermos, eu expulsei demônios. Senhor, eu fiz essas coisas no seu nome. O que é que ele vai dizer?
eu não te conheço. Porque serviço não expressa intimidade, mas o amor é expresso no serviço. Porque você pode não amar e pode servir, mas não tem como você amar e não servir. Então por que eu preciso servir? Porque isso também demonstra, isso também mostra a raiz daquilo que eu tenho, a profundidade da minha intimidade com Deus, meus irmãos. Sabe o que eu quero dizer para você? Que o apóstolo Paulo mostra isso, que ao se encontrar com Jesus, depois de se encontrar com essa presença no caminho de Damasco, ele imediatamente dedicou o resto da sua vida para tornar conhecido Cristo. Ele imediatamente entendeu que ele estava tão grato ao Senhor. E em 1 Timóteo 1, 12 e 14 ele fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, o Senhor, que me considerou fiel, que me designou para fazer e considerou para o ministério a mim e outro tempo que era um blasfemo. Eu que no outro tempo era um perseguidor e alguém insolente. Mas aí Paulo diz: mas eu obtive misericórdia. Eu que outro tempo era alguém que perseguia. Talvez você que em outro tempo, talvez eu que era alguém que mentia. Por isso eu te falo, meu irmão, você teve uma experiência com Deus. Por que você ainda não começou a servir? Se a minha experiência com o Senhor é tão profunda, isso não vai me deixar quieta, irmão. Eu falo para você por experiência própria. Aquilo que Paulo viveu transbordou através da graça do Senhor na vida dele. Quando Paulo tomou o conhecimento do amor, o conhecimento da graça de Deus, ele deu uma resposta para Deus. Diga comigo: Paulo deu uma resposta para Deus. Sabe qual foi a resposta que Paulo deu para Deus, queridos? Ele começou a servir a Deus. Ele começou a servir a Deus com a sua vida. Irmãos, nós só podemos distribuir o que primeiramente recebemos. E nessa noite eu te pergunto: o que é que você recebeu de Deus para te fazer distribuir? Talvez a gente não distribui porque acha que o que recebeu é pouco. Me desculpe, mas eu preciso falar isso para você. Talvez você não anuncia porque ainda não reconheceu da onde foi que o Senhor te tirou. Talvez você ainda não se moveu do seu lugar para começar a servir por amor ao Senhor. Para servir as pessoas, para entender que Deus está contando comigo e com você. Apesar de que Ele poderia não contar comigo e com você. Ele poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele escolheu te fazer testemunha. Ele escolheu fazer de você alguém que vai fazer a luz dEle brilhar aqui nessa terra. Ele escolheu olhar para você e ver que através da sua vida, o que você recebeu é suficiente para você anunciar ou não é, irmão? Quantos aqui creem que receberam do Senhor? Dá um respiro bem fundo aí, ó. Pega lá de dentro. Primeira evidência do que você recebeu é muito. Você recebeu uma vida que não é sua, mas uma vida que não é apenas terrena, mas uma vida que é eterna no Senhor. E uma vida é pouco, como diz a canção. Uma vida é pouco para te amar, Senhor, me dá a eternidade. Irmão, quanta coisa tem aí dentro de você, precisando pular para fora. Quanta gente tem do seu lado gemendo, precisando do que você carrega. Mas você ainda não entendeu que o que recebeu de Deus é tão grande, que está na hora de você distribuir isso. Está na hora de, como o apóstolo Paulo entendeu, que ele recebeu do Senhor, que ele teve aquele encontro, ele se apaixonou por Cristo, irmão. E quem sabe o que nós precisamos é nos apaixonar por Cristo de verdade. É ter de fato uma conversão genuína, como aquele homem teve, um perseguidor. Alguém que era tão cruel, alguém que era tão severo, ao se encontrar com Cristo, ele se quebrou por inteiro. Ele se quebrantou totalmente e a partir dali, ele dedicou a sua vida toda para amar a Jesus e levar outros a amá-lo também. Deixa eu te perguntar uma coisa, querido. Você não precisa me responder para você pensar aonde as suas experiências com o Senhor têm te levado. Só num culto? Um culto basta?
Aonde as suas experiências com Deus têm levado você a dizer o que o Senhor fez na sua vida? O que você está fazendo com aquilo que o Senhor fez na sua vida, com o que Ele vai fazer ainda? O quanto de amor por Cristo existe em nós, ao ponto de nós nos tornarmos as suas testemunhas, ao ponto de nós relatarmos quem Ele é, o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer. Por que eu devo servir? A razão pela qual nós podemos amar e servir a Deus, irmãos, é uma só. É porque Ele nos amou e serviu primeiro. E às vezes a gente fica buscando justificativas. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto mais nós conhecemos e experimentamos o amor de Deus, mais nós vamos servi-lo por amor. O problema é que muitos querem preencher a falta de intimidade com Deus com o serviço. E uma coisa não pode substituir a outra, meus irmãos. O Senhor chamou a mim e você, e Ele derramou poder sobre nós através do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida, amém? Amém. E aí Ele diz: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão relatar sobre quem eu sou. Aonde vocês estiverem, vocês vão falar do que eu fiz, quem eu sou, do que eu estou fazendo e do que eu ainda vou fazer, querido. O quanto você está servindo ao Senhor. Você já procurou algo para você servir a Deus? Ou para você servir a Deus é só vir ao culto? Ah, eu sirvo ao Senhor. É uma forma de você servir, irmão? Não estou desprezando. Mas você pode fazer mais? Por aquilo que Ele fez por você primeiro? Então, irmão, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Quanto mais nós conhecemos, experimentamos o amor de Deus, mais nós vamos servi-lo por amor. Se você deseja e quer servir, se você quer servir a Deus, o segredo é conhecê-lo. Você quer servir a Deus, querido? Às vezes as pessoas falam assim: ah, mas eu não sou pastor. Aonde está escrito isso? Que para você servir você tem que ser pastor. Quando Ele disse: olha, vocês vão receber poder, vai descer sobre vocês o Espírito Santo, Ele não diz: e vocês serão pastores, e vocês serão mestres, e vocês serão ministros, e vocês serão profetas. Ele diz: vocês serão minhas. Então testemunha não é algo que você precisa de uma credencial. Você já viu testemunha que precisa de credencial? Você já observou uma coisa? Uma testemunha, ela é respeitada. Você já viu isso? Alguém que pode testemunhar, ele é respeitado, ele é preservado. Porque através de uma testemunha pode-se trazer um desfecho. Entendeu? Você é testemunha? Através da sua vida o Senhor quer trazer um desfecho para essa geração. Através da sua vida o Senhor quer trazer um destino para a sua casa, um destino para a sua família, um destino para essa cidade, um destino para esse país. Mas para isso é preciso nós analisarmos, irmãos. O segredo de servir a Deus com amor é conhecer. Então nessa noite eu te falo, peça ao Espírito Santo que se revele a você, que revele mais de Deus para a sua vida. Quando realmente conhecemos a Deus, e Deus é amor, a nossa resposta natural é o desejo de amá-lo e servi-lo. E nessa noite que eu concluo com isso. Se o servir é uma expressão do amor, se Deus fosse medir o quanto você está servindo a Ele, e com isso Ele desse uma nota do quanto você o amasse, qual era a nota que o Senhor te daria? Se amar ao Senhor me faz servi-lo, e o amor precisa ser expresso no servir, o quanto você tem amado ao Senhor? Quantas pessoas você tem servido, querido? Quantas pessoas você tem servido? Será que você não tem nada para oferecer? Será que você se julga tão incapaz?
Será que você ainda está nesse campo onde você está achando que está aqui só por estar? Estou aqui, caí nesse mundo de paraquedas. Eu quero te dizer, não. Você é servo e você nasceu para servir. Primeiro, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Segundo, amando o seu próximo como você mesmo. E aí, eu e você precisamos nos tornar aquilo que o Senhor nos chamou para ser, testemunhas. Você precisa testemunhar Jesus através do seu servir. Eu preciso testemunhar Jesus através do meu servir. Irmãos, hoje aqui pela manhã eu saí daqui tão impressionada, tão impactada, sabe? E eu fiz uma reunião com os irmãos aqui, aí eu dei uma tarefa para eles. E eu falei com eles, desenvolve um negócio aí, fala para mim, o que vocês fariam? Irmão, pensa em cada coisa extraordinária que esses irmãos falaram. Eu não fiquei de boca aberta porque eu não esperava menos deles. Eu nunca espero menos de alguém que está em Cristo. Nunca. Eu nunca espero menos de alguém que eu sei que tem a presença de Cristo. Você pode estar na fase da sua vida que você tiver. Eu nunca vou esperar menos de você. Porque eu sei que quem está em você é maior do que as suas debilidades. Irmão, pensa em cada sugestão. Irmão, pensa em cada plano, em cada coisa que eu falei. Meu Jesus, se eu for hoje, eles vão tocar o negócio aqui, ó. Você sabe por quê? E ali eu falei para eles, vocês querem uma lição? Vocês podem dar mais do que vocês imaginam. Irmãos, a qualidade do que cada um falou. E nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Aí eu estava ali atrás, escutei o Rafael falar um negócio, o Rafael falou, eu falei, poxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. E às vezes a nossa falta de humildade nos impede, irmãos, de contribuir. É igual pessoas que falam assim, mas eu não tenho nada para dar, irmão. Ninguém é tão pobre que não tem nada para oferecer. Depende do que você está falando, que é muito e que é pouco. Irmão, me responda algo. Quando você estava numa... Olha, eu já passei por esses dias. Aonde eu precisava de R$5. R$5 para mim estava igual a 5 mil. E eu não tinha. Talvez R$5 para você não é nada. Mas para alguém que não tem R$2 para comprar um pão é muito, não é? Talvez você ache que o que você tem é muito pouco, porque você está comparando com a pessoa errada. Quando você e eu começamos a nos ver em Cristo, você vai observar que tudo que você tem é útil. Tudo que está em você, nada é desprezível. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não erra e eu estou inclusa nesse plano. Tá? Eu te empresto para você usar. Deus não erra e eu estou inclusa nisso. Se Deus não erra e eu estou inclusa, eu sei que comigo também Ele não errou ao me criar, ao me plantar aqui na terra. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Para de subestimar. Comece a entender. Comece a analisar. Por que, Senhor, o Senhor me salvou? Para que o Senhor te salvou, querido? Para que o Senhor restaurou a sua vida? Para que o Senhor te tirou? Para que o Senhor te trouxe aqui nessa noite? Para você ouvir essa palavra e saber que o Senhor te chamou para ser testemunha dEle e que você precisa servir Ele. Ele quer ser amado por você através do louvor, aleluia, através das canções, mas você não pode extinguir o serviço do amor. Quem ama Jesus serve, é simples assim. Quem ama Jesus tem sim o desejo de servir. E se você fala, pastor, eu não tenho desejo de servir, então peça a Jesus para colocar amor no seu coração por Ele. Porque quanto mais você ama Jesus, mais você vai servir. Quanto mais você conhecer Jesus, mais você vai servi-lo. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa noite, querido. Irmão, nós precisamos repensar a nossa vida com Deus. Nós precisamos repensar o modo como nós temos vivido, sim. Eu preciso disso todos os dias. Porque infelizmente o não repensar nos deixa num lugar cômodo. E talvez você está pensando que está tudo bem. Jesus está feliz, eu não mato, eu não roubo, eu não estou prostituindo. Tá, ótimo, irmão. Isso aí é algo que todos nós temos que procurar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai chegar um dia onde você vai estar frente a frente, face a face com o Senhor. E Ele vai cobrar você. Nós vamos ter que prestar contas. Nós vamos ter que falar, Senhor,
eu vivi para te servir. Ou, Senhor, eu não tive tempo para te servir. Senhor, tudo que eu fiz foi buscando te servir. Ou, Senhor, eu tinha coisa demais na vida para fazer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez soa para nós como mais uma ocupação servir à igreja, servir ao próximo. Porque, afinal de contas, todos nós aqui já temos tanta coisa para fazer. Eu não é, irmão? Você tem. Você tem suas obrigações, você tem suas coisas para fazer, você tem as suas responsabilidades na sua vida, assim como eu também tenho na minha vida. Só que isso não serve como desculpa. Porque a nossa prioridade é servir ao Senhor. Aí, servindo ao Senhor, eu vou fazer outras coisas. O problema é que eu estou fazendo o quê? Estou servindo às outras coisas. E servindo às outras coisas, quando dá tempo, eu sirvo ao Senhor. Olha, querido, eu não sei como você vai servir. Mas uma coisa eu te falo. O que Deus colocou em você é suficiente para você servir. Pastora, mas o quê? Eu não sei pregar. Eu não sei cantar. Ô, irmão, não subestima Deus, não. Ser testemunha é você dar relatos da presença e do amor do Senhor. Agora, se você pensa e fala, poxa vida, então se servir é uma expressão do amor a Cristo, então descobri que eu não amo Jesus, ué. E sabe que, deixa eu dizer uma coisa para você, só existe tratamento depois que existe diagnóstico. Enquanto não se descobre, não tem como você iniciar um tratamento. Sabe o que isso significa? Enquanto eu não encaro como eu estou, Deus não pode me dar o tratamento. E talvez encarar como nós estamos dói. Talvez dói encarar que meu amor para o Senhor era só palavras. Mas após encarar e receber o diagnóstico, você e eu recebemos o tratamento. Quem sabe o estado que eu estou hoje é um estado de egoísmo. E me dá vergonha dizer que eu não me importo e não estou nem aí com ninguém. Ô irmão, deixa eu dizer para você uma coisa. Coisa bonita é quando você assume a culpa, arrepende, deixa e segue em frente. Coisa maravilhosa é quando Deus vê um coração que se humilha e se quebranta diante dele. Não existe dificuldade que você e eu vamos confessar para o Senhor que antes Ele já não tenha uma solução para essa dificuldade. Eu sei que, irmãos, que assim como eu, todos vocês que estão aqui, ou quem está ouvindo essa mensagem, tem o desejo no coração de fazer a diferença, não tem? Você tem, querido, eu sei que você tem. Mas eu sei que muitos de vocês podem não saber ainda como. Talvez seu coração queima, talvez você sabe que você precisa fazer algo, né? Sabe, irmão, o meu desejo era mudar o mundo. E eu ficava inquieta, eu pensava, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Senhor, eu quero mudar o mundo, eu não quero morrer e aí minha história acabar. Quando foi um dia, Deus falou comigo, filha, se você não pode mudar o mundo, muda a rua onde você mora. Se você não pode mudar o mundo, muda a casa que você vive. Você não pode mudar o mundo, não? Então muda as pessoas aonde você convive. E elas vão mudar outras pessoas, que vão mudar outras pessoas, que vão mudar outras pessoas. E isso vai chegar até os confins da terra. Só que se você e eu não nos posicionamos, quando a mudança vai começar? Sirva, querido. Sirva. Sirva em amor. Sirva quem você ama. Mas lembre-se que você vai ter que servir a quem você não ama também. Sirva a quem é seu amigo. Mas também lembre-se que você vai precisar servir os que te perseguem. O nosso exemplo não é Cristo? Nós não devemos andar como Ele andou? Então, se o exemplo é Cristo, nós vamos ter que fazer o que Ele quer e não o que nós achamos que temos que fazer. Eu quero convidar você a tirar um tempo aí, você e Deus, querido. Quero convidar você a tirar uns minutinhos aí no seu lugar para digerir essa palavra. Quem sabe essa palavra foi para falar só comigo e eu agradeço a Deus por isso, querido, porque ela está me norteando. Deixa eu dizer uma coisa para você, a humildade é o fundamento da unidade. Se você não tiver humildade, se eu não tiver, você não vai se unir com ninguém, querido. Se você e eu não tivermos humildade, nós não vamos servir,
nós não vamos nos unir, nós seremos como uma ilha e não teremos significado. Reflita, querido, responda, peça ao Senhor: Senhor, eu quero te responder, Pai. Jesus, eu quero te dar uma resposta do quanto eu te amo. Jesus, eu te dou graças, porque por causa de ti, a minha vida foi mudada. E o que eu estou fazendo para reconhecer isso? Irmãos, nós não servimos para pagar a Jesus, porque nada do que fizermos pode recompensá-lo. Mas certamente a nossa conduta pode agradá-lo. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que algumas coisas que nós fazemos gera alegria no coração do Pai. E se gera alegria no coração do Pai, você está fortalecido. E eu tenho escutado tantas pessoas dizer: eu estou tão fraco. Tá bom, mas o que você tem feito? Se a alegria do Senhor é a minha força, será que o descontentamento dele não é a minha fraqueza? Se a alegria do Senhor é a minha força, se eu alegrar o meu Pai traz fortalecimento, então significa que eu entristecê-lo traz enfraquecimento? Sim, irmãos. Então precisamos analisar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caminhar com o Senhor. O quanto o meu conhecimento sobre Cristo tem me feito servi-lo. O quanto o meu amor por Jesus tem me feito negar a mim mesmo por amor. Abrir mão do egoísmo, abrir mão da minha vontade, esvaziar a mim mesmo. E foi o que Cristo fez. Fale com o Senhor, querido. Peça Ele para mostrar para você. Peça ao Espírito Santo que venha revelar mais de Deus para você. Peça: Senhor, eu quero me aprofundar contigo. Senhor, eu quero conhecer mais de Ti, ao ponto de me importar com o que o Senhor importa, amar o que o Senhor ama, mas rejeitar o que o Senhor rejeita. Eis-nos aqui, Senhor, nos ensina, Pai. Abra seu coração para o Senhor, querido. Ele está te ouvindo, tenha certeza disso. Lembre-se que Ele está em você, mas Ele também quer se manifestar através de você. Pensa quantas pessoas já poderiam ter conhecido ao Senhor através do seu testemunho. Ah, mas tem muita coisa para mudar ainda. Sim, querido, tem. Mas vou te dar uma notícia: aquele que começou a boa obra, é Ele que vai terminar. Até que o Senhor venha, essa obra está sendo feita na nossa vida. Mas eu sei que muito do que o Senhor fez na sua vida até aqui é o suficiente para transformar outras pessoas. O Senhor está te chamando para se levantar como testemunha dEle nesses dias, para trazer o desfecho para famílias, para trazer o desfecho para pessoas que estão perdidas, para trazer solução, querido, para trazer uma saída. Diz: olha, Cristo mudou a minha vida e Ele pode mudar a sua também. Que o Senhor possa contar comigo, querido. Que o Senhor possa contar com você. Nós precisamos abandonar o comodismo e assumir o nosso lugar de servos, servos do Senhor. Jesus não mandou que outras pessoas servissem, antes que Ele fosse o exemplo principal. Ele servia o tempo todo, Ele servia o tempo inteiro, a tempo, fora de tempo. E Ele dizia: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que me sustenta, o que me mantém de pé é fazer a vontade daquele que me enviou. Querida, a minha oração é que o Senhor encontre o seu coração, que o Senhor encontre essa liberdade, que o Espírito Santo venha convencer cada um de nós. Senhor, eu te peço nessa noite, Pai, meu Deus, sobre a Tua palavra, nós cremos nessa verdade.
O Senhor diz que a nós não convém compreender tempos, estações, mas que no entanto viria poder sobre nós ao descer o Espírito Santo e nos faria testemunhas. Senhor, que de fato essas testemunhas se levantem e comecem a dar relatos e comecem agora, meu Deus, a descrever quem é o Senhor dos senhores, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Meu Deus, que venhamos romper toda mordaça, todo silêncio, todo comodismo, e venhamos de fato servir como o Senhor nos ensinou. E caminhar, Senhor, como o Senhor mesmo caminhou, nos dando o exemplo. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. E nós te louvamos porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou para sermos suas testemunhas. Não somos testemunhas de fatos falsos. Não somos testemunhas de mentira. Nós somos testemunhas do caminho, da verdade e da vida. Somos testemunhas da verdade absoluta. Nós jamais seremos envergonhados ao testemunharmos quem Tu és, Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Pai, juntamente com os meus irmãos. Senhor, eu declaro, Pai, eis-nos aqui, Senhor. Somos servos e queremos Te servir por amor, não por obrigação, Senhor, mas por amar a Ti e por reconhecer. Queremos Te responder, servindo e rendendo a nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Receba essa palavra no seu coração, que você possa continuar meditando nela, que você e eu venhamos permitir que o Senhor nos ensine, irmão. E nós precisamos aprender. Você precisa aprender? Eu preciso, querido. Olha, eu preciso aprender a servir, eu preciso aprender a amar, eu preciso aprender a ser humilde. Ô, irmão, eu estou pedindo ao Senhor para me ajudar, e Ele tem me ajudado com graça, com misericórdia. Eu tenho certeza que com você também não é diferente, amém? Pode se sentar no seu lugar. Eu tenho aqui um aviso para dar. Vem cá, mãe. Vem cá, você dá um aviso. Irmãos, quarta-feira às 20 horas nós temos culto de oração. Venha participar conosco. Domingo às 18h30. É sempre o horário que nós nos reunimos aqui. Você está convidado. Quero mais uma vez agradecer cada um de vocês. Agradecer aos irmãos que nos visitaram nessa noite. Que o Senhor os abençoe e dê a vocês uma semana abençoada debaixo da graça do Senhor. Vou passar para minha mãe. Ela tem um aviso para dar para vocês, tá? Boa noite, irmãos. Irmãos, na quarta-feira, eu sei que muitos de vocês que estão aqui não estavam aqui na quarta-feira. E na quarta-feira eu estive falando sobre a pastora Natália e o pastor Walsh. Eles vão estar viajando. Vai estar passando uma semana, fazendo um curso. Como eu perguntei à igreja aqui, quem tem sido abençoado aqui pela vida dos pastores aqui? Eu acredito, que todos têm sido abençoados aqui. Então, quanto mais a gente puder investir mais nos nossos pastores, mais bênção será na vida deles, Então, irmãos, assim, foi distribuído o envelope aqui para estar custeando, ajudando eles, na viagem, nos custos que eles vão gastar lá. E aí eu senti de fazer um tropeiro. Peguei um envelope, e no momento ali que eu peguei o envelope, eu falei assim, meu Deus, eu quero colocar uma oferta. E Deus colocou no meu coração para mim estar doando aquilo que é o meu dom. E o meu dom é realmente fazer comida, Eu acredito que todos aqui conhecem o tropeiro. Quem conhece o tropeiro aí, gente? Da Tiana. Pois é. Então, não é qualquer um tropeiro, gente. É tropeiro assim, que eu creio que vocês vão ficar servido, bem servido. E vocês vão poder nos ajudar. Então, eu estou pedindo, igual eu falei, que as doações, se for para mim só adquirir, vai ficar pesado. Mas se todos pegar para nos ajudar, não vai ficar pesado para ninguém.
e nós vamos conseguir, né, estar arrecadando algo justo para a gente estar passando para eles. Então, aqui estão as doações. E eu queria saber de vocês, né? Muitos aqui pegaram na quarta-feira. Mas aquele que não pegou na quarta-feira e puder nos ajudar, levante a sua mão no seu lugar, que eu vou pedir às irmãs para estar passando, para vocês poderem estar nos ajudando para fazer esse tropeiro. E esse tropeiro vai ser feito dia 4 e 5 de março. Vai ser no sábado e no domingo. E a gente vai poder estar, aqueles que puder pegar no local, né, é benção. Mas aqueles que às vezes não puder pegar, a gente vai estar entregando esse tropeiro. Amém? Então que vocês poderiam, né, estar nos ajudando. E eu sei que vai ser por uma causa justa, né? Vai ser para a gente estar enviando eles a estar adquirindo mais ainda conhecimento, para estar passando, né, para nossas vidas. Então, eu vou pedir às meninas para estar distribuindo para mim. Aqui seriam as doações. E aí você levanta a sua mão no lugar aí, que ela vai estar passando para você. E a gente também, o Israel vai estar lá atrás com os convites. E os convites também, você que puder pegar para estar vendendo e até mesmo passando para sua família. Nesse dia, por exemplo, vai ser no sábado e no domingo. Por exemplo, assim, deixa de fazer o almoço na sua casa, vende para sua família, né? E vai lá adquirir o tropeiro, né? Vai ser o tropeiro completo e também vai ter, né? Sem ser o completo, que é o puro, né? O tropeiro puro, e vai ter também completo. Aí você adquire o seu tropeiro, e eu sei que vai estar nos ajudando, e você vai estar deliciando de um tropeiro, que depois você vai me contar, tá? Você vai ficar satisfeito, viu? Eu sei que vai. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aí o Israel vai estar ali atrás com os convites, tá, gente? Nos ajuda vender, vende para sua família. Eu mesmo vou pegar uns para vender para a minha família. Então, assim, que você possa estar nos ajudando. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Irmãos, esses papeizinhos aí são os ingredientes para fazer o tropeiro, tá? Como ela disse aqui, irmãos, nós vamos estar indo fazer um curso de liderança em Campinas. Então, como eu falei, o pastor Washington vai deixar, né, a esposa, os filhos, mas sobre os cuidados do Senhor, nós vamos estar deixando aqui a igreja também, né, os nossos afazeres, não é uma viagem de passeio, irmãos, mas de fato nós vamos nos dedicar a sentar, a ouvir, a aprender, porque nós reconhecemos que precisamos disso, tá? E eu creio em nome de Jesus